Bom, pessoal, voltamos aí, tudo bem com vocês? Então, eu vou gravar mais um vídeo aí, tá? Dando continuidade então ao que a gente está vendo aí, conhecendo e tratando, né, como a primeira revolução industrial, tá? Que aconteceu propriamente aí a partir da primeira metade, ou melhor, da segunda metade do século XVIII, tá? Lembrando aí, como já foi visto aí no vídeo anterior, tá? Que a Inglaterra ela tinha acumulado todas as condições para que a dita Revolução Industrial acontecesse lá no seu território. Tá? Eu já expliquei, se você tiver dúvida, vê lá no vídeo o primeiro vídeo sobre a Revolução Industrial. Tá? Então, aprofundando um pouco mais, o que aconteceu? Né? A Inglaterra, então, fora aquelas condições, né, já apresentadas naquele vídeo, a Inglaterra ela passou a ter a manufaturar o algodão, certo? Então a Inglaterra, que é a grande base, né, para quem não se lembra, produtiva da Inglaterra eram os tecidos, tá? Então a Inglaterra ela passou a contar com um algodão que ela passou a importar das colônias, tá? Das colônias que ela estava explorando na América, né? As 13 colônias, mais a região sul, exportadoras de algodão. Tá? Brasil também, em certa medida, mandou uma certa quantidade de algodão também para a Inglaterra. Certo? Então a Inglaterra levava esse algodão, certo? Esse algodão in natura. Chegando em território inglês, esse algodão sofreu um processo de transformação. Certo? Ele era descaroçado, tá? Separava-se então os caroços, certo? E transformado em fio, certo? E depois de ser transformado em fio, ele ia ser de fato transformado em tecido, tá? Então, para acontecer todo esse processo, foi necessário um desenvolvimento tecnológico amplo na Inglaterra, certo? Então, isso está relacionado com esse poderio que a Inglaterra ela conseguiu, né, nesse momento, transformar esse potencial para a fabricação do tecido em algo viável. Tá, então, primeiro começam-se, por exemplo, com as fiadeiras. Né? Então, as fiadeiras era uma máquina, tá? Que transformava o fio, transformava o algodão em fio. Certo? Depois dessas fiadeiras, vinham os teares. Tá? Os teares, para que serve? Para transformar o quê? Aquele fio em tecido. Então, juntavam vários fios, formando um tecido, uma calça. Certo? Então, isso tudo a Inglaterra, por essas transformações toda a Inglaterra estava passando, tá? E aí que tá, né? Os teares, eles passaram, num primeiro momento, a ser da água, né? Do moinho da água, do moinho, né? A água então vinha, girava uma roda, ficava geralmente as fábricas, né? Essas pequenas manufaturas, elas se instalavam na beira dos rios, tá? E aí essa água rodando nesse moinho transformava, né? Fazia com que aquele tear girasse e dessa forma então confeccionava a roupa, tá? Com a explosão, com o processo da Revolução Industrial, o que aconteceu? Essas fábricas, essas pequenas manufaturas, elas ganharam um novo impulso. Por quê? Porque não precisava mais de moinho, não precisava mais de água rolando, a fábrica não precisava mais ser construída à beira de um rio, tá? As fábricas, os teares, tá? Os equipamentos, eles passaram a ser movimentados, o tear, através do vapor, certo? Então a máquina a vapor, ela tem um potencial gigantesco, tá? De aumentar a produtividade. A máquina a vapor ela foi criada por volta de 1760 pelo James Watt, tá? Isso revolucionou amplamente o processo de produção fabril. Certo? Então as máquinas, as fábricas, né, elas não precisavam ser instaladas na beira dos rios, mas elas podiam ser instaladas em vários lugares. Isso então aumentou a capacidade de produção industrial da Inglaterra. Tá? A Inglaterra que então era conhecida como a grande fábrica do mundo. Né? Então a Inglaterra ela produzia e exportava para o mundo inteiro, para a Europa, para a América, para a África, certo? Para a Ásia. Então a Inglaterra ela passou a ser conhecida como a fábrica do mundo. Tá? Isso foi bastante importante aí. Tudo bem? Bom, fora essas transformações tecnológicas, tá? Então eu falei no primeiro momento o aço, né? Depois ali no primeiro momento o ferro, através da extração do ferro do minério.
depois propriamente o aço, tá? Por volta aí da segunda metade do século XIX, a Inglaterra então ela vai começar a produzir material para estruturação em grande escala, tá? Principalmente baseado no ferro e no aço, tudo bem? Bom, as transformações sociais, ou melhor, urbanas, elas também aconteceram, acompanhadas de transformações sociais, tá? Então, por exemplo, tá? Aumenta o número de pessoas, aumentam as cidades, né? A urbanização ela vai aumentar potencialmente, tá? Só que em decorrência desse processo de urbanização, o que vai acontecer? Uma série de problemas, tá? Então, que problemas são esses que acompanham o processo de ampliação demográfica e da urbanização? Os lixões, né? Os rios poluídos, a fumaça produzida pelas chaminés, certo? As ruas imundas, as cidades eram imundas, tá? Então as crianças, né, viviam em condições miseráveis, faltava comida para as pessoas, certo? As pessoas trabalhavam 12, 14 horas, 16 horas por dia. Tá? O trabalho de crianças e mulheres também nesse primeiro momento era bastante empregado, certo? Então a disseminação de doenças era algo extremamente comum, tá? As crianças morriam a rodo na Inglaterra. A Inglaterra, nesse momento, principalmente nas cidades industriais, tá? Tinham aí um grande número de crianças, tá? Mortas, né? Por conta aí do que eu falei, da falta de comida, tá? As crianças comiam muito mal, não só as crianças, mas os adultos, tá? E por conta também da falta de saúde, da falta de esgoto, por exemplo, de saneamento básico para as pessoas, tá? Vai mudar também a estrutura da sociedade. Lembra que eu falei no primeiro vídeo? O primeiro vídeo eu falei o seguinte, que existia uma massa da população que sai do campo e vão para as cidades, tá? Essa massa da população é a massa da população que em grande medida, em grande escala, vão se transformar aí nos operários, tá? Então, além dos operários que vão passar a fazer parte desse processo todo, né? Os operários vão ser a base da produção, eles serão as pessoas que vão produzir aí para esses grandes industriais, para essas indústrias, tá? A burguesia, como eu já havia falado, ela vai se tornar aí e vai se desenvolver ainda mais, tá? A partir desse momento, tá, que a gente costuma falar, que a gente começa a falar em sociedade de classes sociais, tá? Então é nesse momento, com o desenvolvimento amplo aí do capitalismo, é que vai se intensificar também o processo de divisão da sociedade, tá? Com a ampliação das classes sociais, com a diferenciação das classes sociais e com a divisão do trabalho também, tá? O trabalho ele vai começar a ser parcialmente aí dividido, vai amplificar esse processo aí de divisão do trabalho. Então vão surgir nesse contexto, né, industriais, comerciantes, donos de minas de carvão, profissionais liberais, médicos, porque a vida é urbana, né? Médicos, advogados, certo? Os artesãos, eles vão sofrer um grande baque nesse momento, tá? Porque o trabalho deles, o trabalho artesanal, ele vai ser ao longo do tempo aí substituído pelos operários, tá? Pela produção em massa em grande escala, certo? Vai ter até um problema inicial, né? Os artesãos um pouco mais letrados, bem mais letrados, bem mais instruídos que aquela massa de trabalhadores, vai começar a ter problemas ali, né? Com aquela massa da população que num primeiro momento ali não tem nada a oferecer a não ser a força de trabalho, certo? Então é um contexto até conflituoso que surge nesse momento, tá? Eu vou fazer um próximo vídeo falando propriamente aí das condições de trabalho e dessa nova classe trabalhadora, tá? Que surge e a importância dela, porque por muito tempo essa classe trabalhadora que surge aí nesse momento, tá? Ela vai ser objeto de estudo e vai ser objeto ali de atenção, tá? Por grande parte ali dos, dos pesquisadores, né? Dos pesquisadores, dos entendedores ali daquela sociedade naquele momento, tá? E que vai precisar então ser entendida, vai precisar vai ser necessário criar então uma série de teorias para entender essa nova classe aí de trabalhadores que vai surgir nesse momento então, tá? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso aí, tá? Por hora fiquem com esse aí. Tá bom? Pessoal, um grande abraço aí. A gente vai então desenvolvendo então as aulas por aqui, tá? Pela plataforma. E aí a gente vai conversando, tá? Qualquer dúvida, deixa aí
o seu comentário, tá, no vídeo, se inscreve no canal, beleza? Ativa as notificações para a gente ao longo do tempo aí, compartilhe o vídeo, tá? Também é importante, tá? Para a gente ao longo do tempo poder desenvolver ainda mais aí as aulas e para que isso fique bacana aí para todo mundo, tá bom? Grande abraço, pessoal, se cuidem aí, tá bom? Fiquem em casa, tá? Tchau, tchau.